Então, que possamos todos, nesse instante, serenar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que dessa maneira a gente consiga uma conexão mais fina com a espiritualidade maior, que nós possamos nos aconchegar junto a Jesus, rogando dele toda a sua paz, toda a sua proteção, que ele esteja na dianteira desses momentos em que nós nos abrigamos aqui, cada um de vocês em seus lares, para que possamos meditar em cima das palavras que nos são oferecidas pelo seu Evangelho. Que essas luzes acesas possam nos beneficiar todo esse nosso planeta, que por ora é chamado a dar o seu testemunho. Que Jesus seja o nosso guia, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. E o capítulo aberto para que a gente possa dar início à nossa noite aqui de reflexões foi o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. A quem muito foi dado, muito será pedido. Porque aquele servo que soube a vontade de seu senhor e não se apercebeu, e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. E Jesus lhe disse: Eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele, e lhe disseram: Logo também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se vós fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. Estas máximas encontram, sobretudo, a sua aplicação no ensinamento dos Espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado se não os praticar. Mas além de não ser suficientemente difundido o Evangelho que os contém, senão entre as seitas cristãs, mesmo entre estas, quantas pessoas existem que não leem? E entre as que leem, quantas não compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. O ensinamento dos Espíritos, que reproduz essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e comenta, pondo-as ao alcance de todos, tem isso de particular, ou seja, não é circunscrito. Assim, todos, letrados ou não, crentes ou descrentes, cristãos ou não cristãos, podem recebê-lo, pois os Espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam diretamente ou por intermédio de outros pode pretextar ignorância, ou pode desculpar-se com a sua falta de instrução ou com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não o põe em prática para se melhorar, que o admira apenas como interessante e curioso, sem que seu coração seja tocado, que não se faz menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto teve maior facilidade para conhecer a verdade.
Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis por persistirem no mal, pois escrevem frequentemente a sua própria condenação. E se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que os espíritos se dirigem a eles mesmos. Mas em vez de tomarem para eles as lições que escrevem, ou que veem os outros escreverem, sua única preocupação é a de aplicá-las a outras pessoas, incidindo assim nestas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do próximo e não vedes a trave no vosso. Por estas palavras, se fosseis cegos, não teríeis culpa. Jesus confirma que a culpabilidade está na razão do conhecimento que se possui. Ora, os fariseus, que tinham pretensão de ser e que realmente eram a parte mais esclarecida da nação, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus que o povo ignorante. O mesmo acontece hoje. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam, mas também aos que souberam aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, alguma coisa que lhe diga respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados e, pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Que nós possamos ouvir essas palavras e que elas calem bem fundo na nossa consciência. Porque elas nos chamam a uma responsabilidade que surge naturalmente, que não é imposta. Porque hoje, através de tantos acréscimos de amor e misericórdia do Pai, nós podemos gozar de um esclarecimento bem maior que muitos que por aí estão. Pois em contato com a doutrina dos espíritos, a nossa compreensão, a nossa capacidade de entendimento, ela é ampliada. Porque uma das características que o espiritismo, a doutrina dos espíritos possui, é exatamente a de ser a chave que vai abrindo todas as portas para que a gente consiga captar a essência diante de tantos ensinamentos que por muito tempo se mantiveram obscurecidos para as nossas mentes, para os nossos espíritos. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. A mensagem bem enfatiza que não é só porque estamos na posse desse conhecimento, desse facilitador para as nossas compreensões, não significa que nós o apliquemos. Porque muitos são aqueles que estão em contato com essa santa doutrina, mas não tiram o devido proveito dela. Não se empenham a aplicar a si mesmo todos os ensinamentos, agora muito mais ampliados, muito mais abertos, que o Cristo nos traz. E ainda faz pior. Reforça, às vezes, uma atitude que anteriormente falamos, que é de tornarmos
juízes de causas alheias, sempre prontos a apontar os equívocos do nosso próximo, baseados nessa verdade. A mensagem também chama atenção para todos nós que temos as nossas mediunidades um pouco mais ostensivas, que estamos sempre prontos a participar desse intercâmbio com a espiritualidade, recebendo todas as orientações, fazendo a participação do resgate, do socorro de tantos necessitados. E quantas não são as mensagens que nos chegam, mas quais delas nós estamos tomando para nós e aplicando às nossas vidas? Porque, como foi dito aqui, se a gente for prestar atenção, essas mensagens, elas primeiramente chegam para nós. Nesses pontos e em tantos outros, que a nossa responsabilidade, ela se torna um pouco maior que a dos demais. Mas, se bem compreendermos esse chamamento, nós poderemos participar, fazer parte do contingente desses poucos que serão os escolhidos. O Evangelho, como sempre, vem trazer para nós essa orientação, né, tão importante, sempre, não apenas nos dias atuais, mas desde ontem até no futuro. Ainda teremos condições de recorrer às suas lições, aos seus ensinamentos, para nos orientar, né, nos conduzir no dia a dia da nossa vida. E bendita, né, a doutrina, a ciência espírita, que nos dá condições de traduzir de uma forma melhor os ensinamentos do Cristo. A gente sempre coloca aqui, né, o quanto que é importante esse estudo. Amai-vos e instruí-vos, nos fala aí o Evangelho, de realmente conhecermos, como está colocado aí no Evangelho, esta verdade, e traduzirmos com eficiência o que o Cristo nos colocou como lição imorredoura, né? Sempre presente, sempre eterna. Que, se nós analisarmos a posição que devemos ocupar na vida, à medida que vamos avançando em conhecimento, fica óbvio para nós, né? E aí cada um precisa fazer a sua reflexão de vida, de como tem encarado o seu desenvolvimento, a sua evolução ao longo do tempo. Como estamos hoje, como estivemos ontem. Então, à medida que a gente vai ampliando a nossa consciência, né, a luz interior vai iluminando com mais amplitude e profundidade aquilo que somos em essência. A partir do momento que nós vamos nos conhecendo melhor, fica muito difícil nós trairmos a nossa consciência, porque não é que ela nos acusa, mas ela nos faz o contraste daquilo que conhecemos em essência e daquilo que manifestamos, né, no dia a dia. Aqui sempre a gente colocou isso, né, aquela separação entre o discurso e a prática, né? Esse povo me honra com os lábios, Senhor, Senhor. Então, é importante que a gente reflita, porque muitos de nós ainda não conseguem ser fiel a esse conhecimento, a essa essência. Porque é que nos distanciamos dessa verdade interior a ponto de termos recebido muito e no final parte da nossa responsabilidade fica a desejar. E aí, quando fala que muito será cobrado, né, que será julgado,
não é que alguém vai nos pedir contas. A gente já sabe disso pelo conhecimento espírita, desta ciência, dessa doutrina maravilhosa. Não é alguém que se estabelecerá como juiz da nossa causa. Nós é que nos estabelecemos, juízes de cada um, quando somos confrontados com o tribunal da consciência. Então fica claro e lógico entender que quem muito tem o conhecimento, muito vai se julgar responsável. E tem como comparar, eu sabia que era assim e eu fiz assim. Aquele que não tem esse conhecimento, que vai agir de certa forma na ignorância, ele não tem esse contraste. Eu sabia que era assim e fiz assado. Não, ele não sabia que era assim. Ele julgava proceder pelo bem ou pelo melhor, ignorante que era. Lógico que terá as responsabilidades, como nos fala o Evangelho, advindo das consequências que as suas ações repercutirem no futuro, porque cada um irá colher da forma como plantou. Então, se o plantio foi equivocado, evidentemente que haverão colheitas relacionadas àquele plantio equivocado. Mas quando eu, colhendo os frutos da minha imprevidência, imprudência, do meu erro, me confrontar com a minha consciência, não terei essa cobrança pelo fato de não ter tido conhecimento prévio anterior de como eu deveria ter feito. Agora, se além dos frutos que colho, numa ação equivocada, além dos frutos amargos de sofrimento e dor que colho por ter sido imprudente, imprevidente, ou por ter plantado mal, ainda vou me confrontar com a consciência e vou entender que tinha sido avisado, que conhecia como era o certo, qual deveria ter sido o meu plantio, aí se duplica ou se triplica, se multiplica os sofrimentos, porque além da colheita amarga, eu tenho o reflexo da dor de consciência. E é interessante que Emmanuel nos fala que o inferno é a consciência culpada. Então, se hoje nós temos muitos espíritos, irmãos nossos, que se encontram nos vales dos sofrimentos, que estão colhendo sofrimentos amargos, é porque a consciência os condena, porque sabiam que deveriam ter agido de uma forma e agiram por outra. E por não terem adquirido ainda a capacidade do perdão, que estudamos no domingo anterior, aí se cobram e se culpam. E aí o sofrimento é um flagelo, e pode ser um flagelo eterno, no sentido de se prorrogar ao longo do tempo, porque eu não adquiro a humildade e a capacidade de me perdoar. Então vejam que o Evangelho de Jesus é muito lógico. E hoje, com o nosso conhecimento, precisamos entender que o Espírito se estabelece soberano, que é Ele que se coloca como farol que ilumina a sua existência, que é o farol da razão, que é a lei de Deus que se estabelece na consciência. Onde está a lei de Deus? Na consciência. Então, a partir do momento em que o Espírito amadurecido, vou ampliando a minha capacidade consciencial e vou iluminando a minha vida, eu passo a ser responsável por essa consciência adquirida. Eu não sou mais um animal que age pelo instinto. Eu não sou mais um ser que não é dotado de inteligência e de sabedoria, ou de uma sabedoria pequena que seja, mas uma pequena sabedoria. Então, a partir do momento que eu adquiri a consciência e passo a verificar e ter a possibilidade de refletir sobre os próprios atos, ou seja, à medida que planto, à medida que ajo, tenho consequências, e analisando as consequências dos próprios atos e refletindo com a luz da consciência, eu posso estabelecer correções na minha vida, que são necessárias, só que eu não corrijo. Então muito sofrerei, pelo fato de, além de prejudicar o próximo ou os outros com plantios equivocados, eu acabo prejudicando a mim mesmo, traindo a própria luz da consciência. Senhor, Senhor. E aí cada um que reflita, porque é que não consegue colocar em prática ou agir de acordo com a fidelidade necessária aos postulados cristãos. Como dizia Estevão, os cristãos de Araque, vamos dizer assim, que não são corajosos o suficiente para assumir a verdade de si mesmo e enfrentar um mundo que se estabelece como um mundo de facilidades e ilusões. Então nós precisamos nos estabelecer, e sempre dizemos isso aqui, com essa fidelidade a Deus,
ou a própria consciência. Sermos fiéis às leis que regem o universo, não nos distanciando destas leis, porque senão, ao sermos confrontados com a própria consciência, nesse tribunal que se aproxima, e se não for enquanto estivermos vivos na carne, seremos com toda certeza confrontados após o desencarne. Então é importante que a gente reflita com antecedência, porque senão seremos nós mesmos a nos cobrar. Então por que aguardar? Por que não fazer? Dissemos sempre nós aqui, nós falamos sobre isso, a partir de agora fazer essas reflexões. Então voltamos a ser muito gratos a essa doutrina extraordinária, e Emmanuel também nos coloca isso em muitas das suas mensagens, dizendo ele que de quando em quando é importante que o espírita faça um exame de consciência. Se não fizer como Santo Agostinho todos os dias, Santo Agostinho nos deixa essa dica extraordinária no Evangelho, nos falando que enquanto ele era vivo na carne, todos os dias ao dormir fazia o repasse do seu dia, examinando a sua consciência para verificar se teria feito todo o bem que podia e evitado todo o mal poderia provocar alguém, fazendo o exame se as suas ações não causaram prejuízo a quem quer que fosse, ou a si mesmo. Então, se não conseguimos fazer como Santo Agostinho um exame de consciência todos os dias, Emmanuel nos coloca que pelo menos, vamos falar assim, anualmente ou a cada 2 anos, é importante nós avaliarmos o balanço da nossa existência e verificarmos dentro dessas virtudes essenciais da existência o quanto melhoramos. Somos mais pacientes hoje do que ontem? No último ano nos tornamos mais humildes? Diminuímos um pouco o nosso orgulho, o nosso egoísmo? Somos pessoas mais equilibradas e felizes? Analisando hoje a nossa existência com essa aferição bendita que é o Covid, que nos coloca todos nós numa balança consciencial, para que possamos avaliar a nossa existência com olhos de ver e ouvidos de ouvir, como é que eu estou hoje frente à possibilidade do desencarne? Como é que eu estou hoje frente à possibilidade que se estabelece hoje, com a pandemia? Estou mais equilibrado? Estou de fato com a minha fé robusta, entendendo o que acontece no planeta? Ou faço coro muitos daqueles que se encontram desesperados? Então, desesperados com o quê? Qual é a causa desse medo, dessa insegurança, desse desespero, senão uma fraqueza íntima, uma dificuldade de se estabelecer com segurança, porque somos filhos de Deus, estamos na casa do Pai, a morte não existe. Então é importante que a doutrina para nós, essa bendita ciência do Espírito, seja repassada todos os dias, para que a gente faça essa aferição, para que a nossa fé não vacile, para que o nosso amor não esfrie, para que a nossa segurança não enfraqueça, para que nós sejamos robustos, cristãos exemplares, não perfeitos, porque muito longe estamos da perfeição, mas ao menos traduzindo em ações os conhecimentos adquiridos à luz da consciência. Então, de fato, como você disse no início, é importante que a gente reflita muito sobre essa mensagem para ver até onde estamos sendo fiéis aos conhecimentos adquiridos. Porque senão, com a bênção da inteligência, como alguns infelizmente fazem, ao invés de prodigalizar recursos para o próximo dentro da lei de amor, acabam por conta de uma ambição, de um egoísmo, corrompendo as ações, manipulando as informações, preservando recursos e, quando não, se apropriando indevidamente do que é dos outros. Então, do que serve a tua inteligência, se ela te conduz ao inferno da consciência? De que adiantou toda a sua habilidade política ou não, quando foi eleito para ser representante de um povo e cuidar da sua saúde, da sua educação, do seu bem-estar? Você se apropriou indevidamente dos recursos alheios e conduziu-os com muita tranquilidade aos seus próprios familiares e a si mesmo, desviando o que não te pertencia.
antes tivesse permanecido ignorante, porque assim não usaria dos recursos benditos que te foram concedidos para aniquilar as possibilidades do amor, do respeito e da justiça. E não pensemos nos outros ao ouvirmos as palavras. Pensemos em nós, porque todos nós temos as nossas responsabilidades. E é importante que sejamos confrontados com elas todos os dias. Por isso não é muito cômodo. Temos o conhecimento e a consciência. Isso nos confere responsabilidade. Como diziam os antigos, crescer dói. Amadurecer traz as consequências do amadurecimento. Saímos da zona do conforto. A ignorância já não nos favorece. E ao sermos confrontados no tribunal da consciência, não poderemos alegar desconhecimento das causas. Interessante, né? Essa passagem, né? Que vem para complementar todo o ensinamento de Jesus que a gente vem falando sempre, né? Você comentou desde o princípio, né? Embora ainda seja escrita, dita por termos que às vezes pode trazer ideias diferentes, né? Mas como Paulo dizia, né? Preocupemos com a essência e não com a letra, porque a letra pode matar, né? E ela vem mais uma vez para mostrar para nós qual que é uma das principais qual que é um dos principais ensinamentos de Jesus quando ele vem trazer para nós esse caminho de verdade e vida que ele nos traz, né? Ainda é assim um assunto às vezes até polêmico dentro da casa espírita, né? Quando acreditamos que Jesus nos vem e nos diz que a prioridade que nós temos é conosco mesmo, né? Com o nosso universo íntimo, com construir dentro de nós as virtudes necessárias, porque isso também nos expande o entendimento, contribuindo com os estudos de mais recentes, né, da neurociência, da psiquiatria, do que nós somos feitos, né, o que nós somos de fato, a essência, a consciência, né? E quando ouço o Denis lendo e quando nós lemos também, fazemos a leitura, a gente percebe que essa questão de ser cobrado, muito de quem é dado, muito é cobrado, é uma questão consciencial, né? É quando você faz um parâmetro medindo e usando para você mesmo, em qual grau de evolução que você se encontra, porque os muitos chamados, ele mostra a parcela da população, que já são bastante, né? Que já tem uma comunicação mais direta do seu persona, da pessoa que você é hoje como plano encarnatório, da sua consciência, né? E essa cobrança, esse estado de cobrança que vai vir, vai ser dessa consciência, dessa essência em você. Porque a gente precisa manter firme o contexto geral dos esclarecimentos dos espíritos. E eles deixam bem claro, né? Desde a nossa formação, desde quando nós éramos mônadas, nem no reino animal a gente tinha entrado ainda, Deus já tinha feito questão de ensinar dentro de nós, né? Programar dentro de nós todas as leis divinas e deixar em nós essa essência. E hoje a gente entende que todo o processo de encarnatório que nós vamos passando é para cada vez mais nós melhorarmos nossa condição de expressar a divindade em nós. E isso exige um trabalho, um labor, uma educação do espírito que exige muito esforço, muita dedicação, muita energia, né? E esse esclarecimento é muito grandioso para nós, porque mostra o quanto que muitas vezes nós nos prendemos em argumentações, em justificações, o porquê ou não porquê que nós fizemos ou deixamos de fazer tais coisas, sendo que nós já temos o esclarecimento. E esses argumentos que nós mentimos, essas mentiras que contamos para nós mesmos, é apenas nós fugindo da verdade que nós já conhecemos. Isso que você pontua sempre conosco aqui, né? Que não haverá um ser, um terceiro ali na questão de nos pontuar, de nos julgar, e nem deve haver, né? Nós não devemos aceitar isso. Eu acho interessante quando você lembra aquela passagem do livro do André Luiz, quando ele vai na cidade das trevas, né? E ele coloca bem claro quem fez esses de juízes. Então, nessa questão espiritual não há juízes. Isso precisa ficar muito bem claro conosco, porque
é a chave que nós precisamos ter em mãos para acionar esse estado de recurso que nós estamos entrando. Nós precisamos entrar imediatamente para que a gente comece a mudar a nossa forma de agir. Porque como criança, a gente observa, né, uma criança, e às vezes o pai avisa de que o ato que ele vai cometer é errado, ele sabe que é errado, mas ele vai fazer e vai ficar observando até onde meu pai tem paciência para ele ir lá e me corrigir. Certo? Ele fica guardando isso. E nós, quando temos essa consciência, às vezes quando a gente ainda fica nessa consciência de que ou Deus vai nos punir, ou Jesus nos punirá, ou o mentor, ou qualquer que seja um ser espiritual acima, nós ficamos automaticamente testando essa paciência deles. Né? Deixa eu continuar aqui, né, nessa vidinha aqui. Tá tudo certo, não tá acontecendo nada. Mas o que a gente não esquece é que será essa força divina dentro de nós, poderosíssima, extraordinária, essa chama crística que vai nos trazer esse incômodo, essa dor, esse sofrimento, porque é a consciência que pesa em cima de nós. Né? E nós observamos hoje a humanidade, o quanto que a gente foge do sofrimento, da angústia, sendo que o quanto que isso, quando bem levado, quando bem encarado e entendido, é para nós uma grande bússola ao caminhar. A gente lembra de Paulo quando dizia, né? Há um espinho que dói na carne, que me incomoda, que não me deixa continuar parado e eu continuo em movimento. Então, às vezes a gente pode olhar até essas pessoas que aparentemente podem estar totalmente imersas numa inconsciência aparente, mas ai dessa pessoa. Por mais que as pessoas que hoje mais se apresentam terrivelmente, são, de repente aos nossos olhos, são um perigo para a sociedade, e a gente pode pensar, poxa, esse ser não tem humanidade, né? A gente fica nessa dúvida ainda, mas pode ter certeza que quando a clareza, quando a lucidez voltar, o impacto é muito maior. E o que nós vemos hoje as pessoas fazendo? Cada vez mais se procura na ciência, na medicina, para afastar das dores, dos sofrimentos. Não quero sentir dor, não quero sentir mal-estar, eu quero continuar extravasando todos os meus limites físicos, mas não quero sofrer. Eu não quero sentir dor. Sendo que se a gente encarasse isso, levasse sempre essa condição humana que é normal, espiritual, nossa, é muito mais fácil que você fazer isso mais à frente, acumular toda aquela carga pesada e volta para nós com toda a potência, né? E tem tantas histórias que nos mostram essa questão de clareza de conhecimento, você citou bem. Normalmente a gente vê sempre o nosso irmão desencarnado, que vem com todo um peso consciencial de séculos e milênios, que difícil a gente conseguir convencê-lo de que aquilo pode ser resolvido, é a coisa mais difícil do mundo. Ele está convicto em ideias que ele mesmo constrói a prisão mental, que é a mais difícil de ser libertada. Mas tem outras histórias também, de que mostra que quando as pessoas realmente têm uma lucidez, entendem o que está acontecendo, assume responsabilidade, o quanto que pode modificar a vida dela. Eu lembro uma história que você contava bastante, às vezes faz um tempo que você não traz ela para nós, mas é de um indivíduo que ele era feitor de escravos. Eu não lembro o que ele era. Eu sei que ele aplicava castigo nos escravos cortando ou o punho ou o braço, né? E aí ele desencarna, e quando ele toma a lucidez, ele é sincero, ele olha e fala assim, puxa, eu achava que estava fazendo certo. E foi tão sincero essa convicção dele, que logo ele assumiu um estado de responsabilidade muito grande, né? Eu lembro da história que você conta, que ele vai reencarnar, e no projeto reencarnatório dele, por própria atração consciencial dele de culpa, né? Não foram os engenheiros encarnatórios que escreveram lá, mas a própria atração mental dele de culpa, ele iria trabalhar numa lavoura de cana-de-açúcar, e eu lembro que a história é que ele ia perder o braço num acidente, né? Mas ele se revestiu de tanta sinceridade e de tanta responsabilidade de corrigir os atos que ele fez, que ele criou um estado de energia tão poderoso que quando foi ocorrer essa questão, esse evento, ele teve condições conscienciais de não ter que passar por aquele estado de dor, de perder o braço. Ele conseguiu ter consciência de não se ferir de tal forma que iria perder o braço dele, né? E além do que, ele possibilitou a ajuda dos espíritos guardiões que esclareceram ele, mas vem trazer clara essa questão da nossa responsabilidade, do nosso protagonismo, e mostra para nós
desenha para nós, mais uma vez, quando Jesus dizia que o amor irá cobrir a multidão de pecado. Então, o que a gente percebe em nós realmente é essa falta de convicção. Essa falta de convicção do que realmente Jesus quis dizer com o amor cobre a multidão de pecado, e que o próprio juízo, sua condenação, será você mesmo. E quando ele avisava, olha, toma cuidado, né, para julgar o próximo, porque dá mesmo peso que você julgar o próximo, você vai se julgar. Jesus constantemente está dizendo, olha, eu vim aqui para te ajudar a lapidar a sua mente, o seu espírito, porque ele será a sua ferramenta de vivência para que você possa aproveitar o melhor de si. Embora nós precisamos nos organizar, nós temos preocupação com os nossos próximos, mas a prioridade é dentro de nós. Ele deixa bem claro, a gente não pode dar para o próximo o que a gente não tem, né? E aí eu lembrei, enquanto você estava comentando, Denis Leno, eu lembrei de duas frases que eu ouvi, né? Um escrito e outro eu ouvi uma pessoa muito maravilhosa que eu gosto de acompanhar a leitura dela, né? E ela fala assim que se nós pudéssemos fazer um pedido à divindade, seria mais interessante que nós pudéssemos pedir que nós aprendemos a crescer cada vez mais, porque se nós crescermos intimamente, tudo vem junto. O senso de justiça melhora, o nosso amor melhora, a clareza de pensamento melhora, porque se a gente pedir para que a gente possa ser mais amoroso, a gente sempre será amoroso conforme a nossa condição. E quando a gente cresce, expande a consciência, a gente tem lucidez e um pacote todo vem junto, né? E outra parte que eu lembrei também, embora hoje esteja um pouco mais complicado de observar, mas até antes de ver essa oportunidade de crescimento que nós temos hoje, uma frase interessante que eu vi nas redes sociais, que dizia só o seguinte, não seja intenso, seja constante. E são essas pessoas que eu vi que isso encaixa-se muito bem, por exemplo, nos fariseus, a qual Jesus condenava, que de repente os seus discursos, né, diziam com tanta energia sobre fé, sobre de coisas divinas, e ali, né, à frente das pessoas, eram com muita energia, impressionável, aquilo realmente chamava atenção, mas aquilo era só naquele momento, porque interessava. Nos momentos de desafio, eram todos frágeis consciencialmente, frágeis na sua fé, e percebe mais uma vez a fragilidade humana, ainda apegado a uma necessidade de construir um valor que já tem em si, mas delega ao próximo de novo, terceiriza de novo essa aprovação, se mostra tão inflamado com o seu diálogo, mas quando vai precisar realmente daquela fé, não encontra, né? Então, realmente essa parte, mais uma das partes que nos mostra o quanto que a gente precisa rever as nossas prioridades, o quanto que essa oportunidade é bendita para que a gente possa perceber o que a gente precisa realmente preocupar em desenvolver em nós. E que a gente não duvide, né? Que, como você bem citou, Ivan, que o momento ele é extremamente propício para que a gente realize essa aferição. Porque um pensamento que me chega é de que a gente está há muito tempo sendo preparado para vivenciar tudo isso que a gente está experimentando nos dias de hoje, que a gente não foi lançado assim, cruz, sem nenhum preparo para isso. No dia a dia, dentro das situações que nos chegam, a gente está sempre recebendo, né, esses ensinamentos e essas lições. E para o estudioso dessa ciência espírita, esse peso ele fica só um pouquinho maior pela questão do papel que ele deve, né, desempenhar dentro de todas essas vivências que nós estamos sendo chamados a ter. Porque aí eu tenho condições de me analisar. Eu realmente estou colocando em prática tudo aquilo que eu evoco, que sei, toda a verdade que eu tenho evocado, porque quantos a gente não vê sucumbir, principalmente pelo medo, atestando uma total falta de conhecimento. Mas repetindo,
a gente está sempre evocando essa verdade, está sempre falando que a gente está de posse desse conhecimento. Mas diante do testemunho, a gente deixa se levar, a gente deixa se abater. Então, qual é o real alcance desse entendimento que a gente realmente conquistou? Porque a gente ouve tantas notícias, tantas falas, mesmo dentro do meio espírita, que faz com que a gente possa refletir, com que a gente possa pensar nessa questão. Mas onde é que está esse conhecimento que a gente diz ter? Por que que ele não está tendo permissão ou condição de aparecer exatamente nesse momento? A gente sempre traz, né, aqui nas nossas falas, que a gente não deveria temer a questão do desencarne, porque a gente sabe da imortalidade dos nossos espíritos, ou ficarmos à mercê das nossas ansiedades, das nossas angústias, dos medos, porque tudo isso se trata de um processo perfeitamente natural. Porque é que eu não consigo trazer à tona esse conhecimento, todo esse preparo? Porque nós estamos talvez no ápice dessa prova de fogo que vai determinar em que situação eu realmente me encontro. Essas reflexões, elas têm que ser constantemente feitas pela gente. E essa frase que você falou, né? Eu acho que é melhor a gente fazer menos, não almejar grandes coisas, mas estabelecer uma constância, porque indo devagar a gente pode ir longe, né? Como diz o ditado. O Emmanuel coloca sempre isso, né? Que a natureza não dá saltos. A construção de um século é feita segundo a segundo. E a maior caminhada de milhares de passos é feita um a um, passo a passo. Então essa constância, essa regularidade, ela é um ensinamento, né, que permeia a natureza como um todo. É você entender que toda a construção ela precisa ser feita de uma forma constante, permanente, né? Com persistência, com ações que demonstram a sua total adesão, né, àquilo com o qual você está comprometido. Porque senão acontecem os erros que normalmente vemos acontecer na nossa vida, e todos nós, com toda certeza, já cometemos erros nesse sentido. Ou a gente procura precipitar as coisas por conta da nossa ansiedade e a gente antecipa, né? É interessante que estávamos falando aqui, e para mim me veio logo na cabeça a questão do crédito, né? O quanto que muitos de nós não conseguem trabalhar bem com esse crédito, antecipa, né, os vencimentos, usa lá o crédito, um dinheiro que não tem, naquela ansiedade de antecipar, evidentemente, alguma alegria, alguma felicidade, alguma aquisição. E depois sofremos, né? Porque nós estamos contrariando uma lei. É claro que, evidentemente, devemos guardar devidas proporções, e me entendam bem aqui, ninguém quer dar aula de finanças, mas entender exatamente isso, é que muitas vezes a gente faz uma antecipação por conta da ansiedade, e a gente quer que essa parede enorme, de repente, ela se materialize com mais velocidade, e não tijolo a tijolo. A gente quer feliz hoje, não quer construir a nossa felicidade com o nosso esforço. A gente gostaria, né, como lembrou o Marcos, de receber do nosso Pai já um céu pronto, não é isso? Vamos desencarnar, que beleza, aquele céu antigo, né, que nós acreditávamos, vocês lembram disso, né? Uhum. Ficou mais difícil agora para nós, né? Mas nós tínhamos aquela ilusão, né? Beleza, agora nós vamos desencarnar, vamos morrer, vamos para o céu. O céu já está pronto, já está nos aguardando, né? Não é assim. Céu é a construção íntima, não é local, né? Na casa do Pai eu já estou, né? Não vou para a casa do Pai, eu já estou nela, o universo todo.
Então é esse céu que a gente gostaria de receber por acréscimo de misericórdia, e de fato temos, né? A misericórdia do Pai e a paciência que Ele tem com a nossa evolução. Então, esse céu é construção íntima, é tijolinho a tijolinho, é ação por ação ao longo do tempo. Que tempo? A eternidade. Então nós temos muito tempo? Temos, mas quanto mais demorarmos, mais permanecemos na zona de sofrimento, de incompreensão, de ilusão. Então esse despertar da consciência, esse homem desperto, ele deve entender que agora tudo depende do seu sacrifício, do seu esforço, tijolo a tijolo, passo a passo. E outras situações que às vezes a gente vai querer se jogar na imprudência, às vezes não antecipa, mas aí se torna apático. Então eu já não quero antecipar o futuro, mas também já me imobilizo na inércia, como quem não quer avançar, né, na construção de si mesmo. Então tanto uma situação quanto outra, ela contraria um ritmo, e cada um tem o seu. Alguns conseguem dar passos mais largos? Conseguem. Alguns levantam pesos maiores? Levantam. Mas nem por isso chegarão antes à plenitude. Por quê? Porque o passo a passo é o passo que se pode dar. E a constância vai determinar que chegaremos juntos no destino final. Porque todos nós só evoluiremos nesses passos conjuntos. As nossas relações humanas não podem ficar apenas na individualidade. É amar o próximo como a si mesmo. Então, o Evangelho novamente se estabelece para nós como essa rota segura, onde nós poderemos, com o conhecimento que já temos, nos colocar numa zona de tranquilidade consciencial. Lembrando novamente Emmanuel, né? Hoje estamos lembrando muito de Emmanuel, céu para nós poderia ser a paz de consciência. Se ele determina e ele nos fala que o inferno é a culpa, né, da consciência, é a queda que estabelecemos, por outro lado, a paz, o paraíso para nós é ter a oportunidade e a tranquilidade de deitarmos à noite no travesseiro com a consciência tranquila. Não perfeitos, ainda errando, mas dentro das nossas possibilidades de entender que nos esforçamos verdadeiramente, sinceramente, para manter essa luz interior, para estabelecer a justiça em nossas ações e para podermos, dentro dos nossos limites, expandir em direção ao próximo, às coisas, todo amor que temos. É o óbolo da viúva. Não estamos preocupados com as quantidades, mas com o símbolo. Dar-se aquilo que se tem, na medida que se consegue, no esforço próprio do dia a dia, sem sermos megalomaníacos, né? Estabelecendo aí dentro das nossas condições essa caminhada constante, juntos, né? Fortalecendo aí o nosso interior, a nossa fortaleza íntima e seguindo juntos. Importante seguirmos juntos, né? Todos nós. É interessante isso que você lembrou, Evandro, porque nos faz lembrar de uma situação que hoje, por faltar às vezes termos melhores, a gente usa muito a questão da evolução, né? Como se às vezes tudo tivesse as suas hierarquias muito bem estabelecidas, muito bem rígidas, engessadas, e a gente hoje entende, embora haja, né, esse resultado de progresso, de esforço, né, existe, o que a gente percebe mais é que deveria haver mais em nós uma busca de estado de consciência, porque existem umas coisas que já estão concretas, a gente só não está imerso nela, né? Por exemplo, você comentou, a gente hoje já sabe que estar ou não estar mais próximo ou mais distante dessa dimensão, que talvez seja uma dimensão de mais energias positivas, é apenas um estado de consciência, né? E esse estado de consciência é algo que a gente precisa ter um esforço constante do hoje, do agora, né? Você comentou esses estados de sofrimento humano que nós temos. Ora estamos muito no futuro, na mente no futuro, projetada, e gera-se ansiedade, ou ora nós ficamos num remorso constante do que não fizemos, ou de repente um saudosismo de uma época que não existe mais, e isso nos representa
o quanto que a gente foge, né? O quanto a gente deixa se escapar, se levar, para que a gente não fique e não encare o agora, o hoje, né? E esse encarar o agora, o hoje, exige que a gente tenha alguns comportamentos, que você lembrou do Santo Agostinho, né? Que ele falava do exame de consciência diário. Talvez, como você falou, né? Nós talvez não sejamos tão disciplinados, de repente a gente deita na cama e nem lembra de fazer uma oração, né? Uma simples prece. Imagina um exame de consciência. Imagina você fazer uma reflexão do seu dia todo. Então, mas a gente precisa ter alguns comportamentos que a gente precisa estar consciente. E se não consciente, a gente pelo menos procurar até essa disciplina. Esse exame de consciência do Santo Agostinho, nós vemos hoje em dia em treinamentos de mindset, né? De se preparar mentalmente para as coisas. E isso é interessante quando a gente faz essas reflexões. Eles lêem uma parte aqui no Evangelho, né, que muito me preocupa às vezes, em mim também e outras pessoas. Ele fala, né, quando a gente lê o Evangelho, quando a gente assiste ou ouve as histórias, os exemplos desses que vieram antes, aquilo, se isso não mexe em nós, se isso não toca no meu coração, se não transforma, se aquela leitura, aquela aula, aquele momento que esteja aqui não mexe comigo, não me torna melhor, ele não serviu de nada. Eu não estava consciente naquele momento. Eu dormi, cochilei, dormi de botina, como diz os mais antigos, né? Então isso é um desperdício fatal. Porque a gente percebe, né, quantas pessoas às vezes chegam para nós e, falam assim, e apresenta uma biblioteca de livros que leram, ou às vezes nós mesmos, a gente vê e fala assim, puxa, quantas vezes eu já li esse evangelho do A a Z, e como que eu ainda fico pelejando, como que isso ainda é difícil para mim, né? E mostra que a gente às vezes lê aquilo de folha batida, né? Só batendo folha, passando óleo por leitura, e não degusta aquele aprendizado, não degusta o momento, não degusta o prazer de uma boa conversa, de um amigo que você tem a oportunidade de ver, de uma pessoa que você cruza na rua, de uma oportunidade que seja, estar lúcido. Isso é muito importante para que a gente possa refletir de fato nessas condições, porque senão a gente fica caindo nessas mesmas armadilhas. Nossa, eu vim na casa espírita e puxa, nossa, como que aquela pessoa podia estar aqui? Realmente, né? Como poderia estar? Mas você está aqui agora, então absorva isso, mergulhe nessa situação e veja o que você pode aprender. Porque a gente está comentando sempre o quanto que a vida é uma mestra educadora constantemente. E eu achar que de repente hoje eu passei e não aprendi nada, eu posso cair numa vaidade muito grande, em que não tinha nada para eu aprender aqui. E olha que soberba que eu posso estar me revestindo, olha que engano que eu posso estar me envolvendo. Essa aplicabilidade precisa ser muito profunda em nós, porque é só isso que a gente precisa. Um estado constante de consciência, que exige muito esforço. E isso é importante para a gente perceber, porque quando a gente vê em pessoas, ou em nós mesmos, que às vezes temos uma dificuldade, essa ansiedade, como você falou, antecipar o crédito, a gente pode pensar, poxa, para o fulano é mais fácil do que para mim. Mas se é mais fácil para ele, é porque ele, no momento que ele teve que fazer, ele fez exercícios, né? E a gente percebe que as pessoas hoje em dia, às vezes por estar inconscientes, não estar em lucidez, perde oportunidades da vida, não adquire aquele aprendizado no momento certo e vão sofrer com as consequências na frente. Quantos exemplos nós temos de crianças nas primeiras idades que precisam passar por experiências motoras, que senão aquilo vai prejudicar a coordenação, coisas simples, né? E a gente percebe que as pessoas perdem isso, a destreza fina, o quanto que isso é importante, e a gente pula etapas. Nós estamos pulando várias etapas de educação moral. Nós tínhamos, né? Os antigos tinham tantos rituais para ensinar isso, e nós, quando evoluímos o pensamento, a gente pegou e falou assim, poxa, esses rituais são ultrapassados, mas a gente também não está fazendo mais nada para substituir isso, para conseguir esse ensinamento. Então nós percebemos homens velhos, mas infantis mentalmente, que não têm essa resistência, que quando aparece uma ameaça que seja de inquietude, de instabilidade, já se entrega a um desespero danado e quer procurar alguma coisa, se apegar, algum anestésico, alguma substância externa, ou jogar a culpa em alguém, e a gente percebe essa fragilidade, né? Então essa questão de ser constante ou não intenso, essas pessoas intensas justamente é isso.
no seu desespero, elas sabem que elas são vazias por dentro, mas não querem assumir isso, não querem tomar esse caminho. Ah, nossa, eu já sou tão velho já, né? Como que eu posso começar agora? A gente lembra do Chico, né? Embora não possa voltar no passado e fazer um novo começo, a gente pode começar agora, fazer um novo fim. Mas a gente volta de novo naquele saudosismo. Ah, mas eu já estou tão velho, estou tão isso, tão aquilo. Sendo que o estado de espírito é constante, o estado de espírito é lucidez, é você aproveitar as melhores condições do mundo. E quando você observa pessoas, é tão claro, né? O exemplo, quantas pessoas que às vezes, o mais estado terrível que seja, você olha aquela pessoa, você sente o estado energético dela, você, nossa, como que o mundo está acabando, eu estou quase morrendo aqui, essa pessoa está nessa plenitude. Por quê? O que ela fez que eu não fiz? Isso, ela fez algo que você não fez. Ela não recebeu nada de ninguém, não tem privilégio nenhum aqui, mas ela fez como tinha que fazer. Então, se eu quero estar ali, eu só preciso fazer, né? Aí, só para fechar, de não estender muito, né? Eu lembro de um amigo meu, e a gente comentava assim, poxa, e eu falei assim, nossa, até tal ano, até 2015, por exemplo, não falo 2020, né? Até 2015 eu quero estar nessa posição. Aí ele voltou para mim e fez uma simples pergunta, e o que você está fazendo para chegar lá nessa posição? Aí eu falei assim, nó, é verdade. Eu penso com toda essa sua fala, Márcio, que talvez a gente ainda não esteja tão dispostos assim a realizar os devidos sacrifícios, e esse sacrifício ele só nos mostra do tamanho que ele é porque a gente ainda prioriza as coisas erradas. Então, enquanto a gente der prioridade, colocar a matéria em detrimento ao espírito, a gente ainda vai se refugiar nas nossas inércias, na nossa não vontade de agirmos, de tomarmos atitude, de sempre olharmos o outro com esse olhar de superioridade nos rebaixando, porque aí a gente coloca ele num pedestal de forma proposital, para que a gente tenha essa onde se basear para arrumar as nossas desculpas. Ah, mas fulano deu conta porque é um Chico Xavier da vida, é um Divaldo Franco da vida. Mas a gente se esquece que todos nós temos o mesmo ponto de partida. E que depende das nossas escolhas, como você disse, nos mantermos nesse passo mais curto ou darmos os passos maiores. E o momento, eu sempre gosto de chamar atenção para o momento, porque talvez a gente ainda não teve o despertamento suficiente para saber que esse momento, se nós bem o utilizarmos, ele vai garantir para nós um avanço dentro das nossas jornadas pessoais. Porque a exigência do testemunho, é isso que a gente tem que compreender. Que cada um individualmente está sendo chamado a dar o seu testemunho. E realmente comprovar, por A mais B, que eu estou realmente de posse dessa verdade. Que essa ciência espírita me facilitou e que Jesus veio nos trazer há mais de 2000 anos atrás. É isso aí. Temos que ir encerrando, né? Hoje passou mais rápido, parece. E fica aí essa mensagem final, então, que vocês comentaram, né, nessas falas. Lembrando muito bem da doutrina e do mestre. Porque realmente o caminho está traçado, a verdade, a vida, essas maravilhosas lições que nos chegaram ainda, nos chegam do mestre, são esse farol, né, esse guia, esse modelo que nos auxilia na aferição, né, da própria vida. Então que possamos sempre nos lembrar do mestre, né, do Cristo, de Jesus, estarmos sempre
nos lembrando e nos mirando nos exemplos, né, e nas lições do Evangelho, para justamente traçar essa comparação, para ver como de fato estamos, sem estresse, sem cobranças, sem culpas, com muito amor, com muito carinho, para aproveitarmos, como se disse, o momento que se apresenta. Está mais fácil agora. Por isso que a gente brinca aqui, né, que o vírus é um presente. Deus está auxiliando a humanidade, colocando um certo freio em algumas coisas. Então, o momento que se apresenta vai tornar mais fácil a transformação da humanidade, porque vai fazer com que nós mudemos alguns hábitos, alguns paradigmas serão desmontados. Então, você não vai precisar fazer isso. O universo está conspirando para que a transformação aconteça. Cumpre a cada um enxergar o momento e realmente não deixar de fazer a transformação, junto com tudo que está acontecendo. Não resistir às mudanças que se apresentam. Então, que possamos agradecer ao Pai pelos presentes que nos concede no momento e que nós sejamos fortes e corajosos o suficientes para dar o nosso testemunho individual. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.